pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 112, versículos do 1 ao 7. Assim nos diz a palavra de Deus. Feliz quem teme o Senhor, e muito se alegra nos seus mandamentos. Poderosa sobre a terra será sua descendência. A posteridade dos justos será abençoada. Na sua casa há riqueza e bem-estar, e sua justiça permanece para sempre. Surge nas trevas como luz para os justos. Ele é bom, misericordioso e justo. Feliz quem é compassivo e empresta. Administra seus bens com justiça. Não vacilará para sempre. O justo será sempre recordado. Não tem medo de notícias más. Seu coração é firme e confia no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos prestar atenção nesta palavra, gente. Olha para a palavra de Deus. Quem é feliz? Feliz quem teme o Senhor. Feliz quem teme perder a amizade de Deus. Temer o Senhor não é ter medo de Deus. Temer o Senhor é temer apartar-se dele, estragar o seu relacionamento com Deus. Quem teme ao Senhor é aquele que afasta-se do pecado, porque sabe que o pecado atravessa no caminho como um obstáculo, uma barreira entre a pessoa e Deus. A oração é forte, ela vence o pecado, mas todos nós que rezamos sabemos o quanto que estar em pecado atrapalha a nossa vida de oração. Mina a nossa intimidade com Deus. E a pessoa que teme a Deus, teme não o que Deus vai fazer contra ela, mas teme perder essa oportunidade, essa graça de estar sempre na presença de Deus, de colher os benefícios desse Deus, de viver para o amor deste Deus. Teme ofender a Deus. E esse temor, ao contrário do que alguns pensam que seja um medo que constrange, não, é uma prudência que liberta, traz alegria para a vida da gente, traz felicidade. Feliz quem teme o Senhor e muito se alegra nos seus mandamentos. Feliz é quem encontra alegria em cumprir o que Deus lhe manda. Feliz é quem respeita a Deus. E quais as consequências do temor de Deus? Poderosa sobre a sua terra será a sua descendência. Uma pessoa que caminha na presença de Deus transmite a força do Espírito Santo aos seus filhos. Poderosa sobre a terra se torna a sua descendência, seus filhos, seus netos. Diz aqui, olha, a posteridade dos justos será abençoada. Quem é o justo aqui? Quem teme a Deus, quem respeita o Senhor, quem tem alegria em cumprir os seus mandamentos, quem apesar dos seus erros e das suas quedas, se esforça todos os dias para fazer a vontade de Deus e agradá-lo. A sua posteridade será abençoada. E como é que é a casa desta pessoa? Na sua casa há riqueza, bem-estar, e a sua justiça permanece para sempre. O homem de Deus, a mulher de Deus, surge nas trevas como luz para os justos. Ele é bom, misericordioso e justo. Feliz quem é compassivo e empresta. Está falando aqui de dinheiro, tá? Feliz quem tem compaixão do outro e empresta. Feliz quem estende a mão para quem está precisando.
Feliz quem administra seus bens com justiça, que usa o que tem para fazer o que é santo, o que é honesto, o que é justo, o que é bom, o que é caridoso. Por que essa pessoa é feliz? Porque mesmo que ela receba um golpe, mesmo que algo muito difícil de suportar aconteça com ela, mesmo que algo venha abalar as suas estruturas, diz a palavra de Deus, ela não vacilará para sempre. Olha aqui, ó, versículo 6. Não vacilará para sempre. Vacila, sim, mas não para sempre. Não vem abaixo, não se destrói. O justo será sempre recordado. E aqui para mim, o versículo mais importante para nós nesta manhã. Porque quando eu trouxe esta palavra, eu trouxe pensando nesse versículo 7. Feliz quem teme ao Senhor, versículo 7. Não tem medo de notícias más, porque o seu coração está firme. Confia no Senhor. Feliz quem teme o Senhor, não tem medo de notícias ruins. Quem confia em Deus não tem medo de má notícia, porque o seu coração é firme, porque ele confia no Senhor. E deixa eu trazer para você uma das experiências da Bíblia que para mim é uma das mais comoventes no que diz respeito a resistir, a aguentar o golpe de uma notícia ruim. Havia um homem chamado Jairo, e a sua filha estava nas últimas, a sua filha estava morrendo. Jairo já tinha tentado os médicos, Jairo já tinha buscado todos os recursos possíveis para acudir a sua filhinha, mas a sua filhinha estava morrendo. E ele precisou tomar uma decisão muito difícil, porque ele tinha escutado falar sobre um homem de Deus, um pregador que realizava milagres, cujo nome era Jesus. E Jairo tinha gastado todos os recursos que ele tinha, mas não tinha ido ao encontro de Jesus, porque Jesus era uma figura controversa. Muita gente julgava, olhava com suspeita nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem é que se relacionava com Jesus? As pessoas que não eram da alta sociedade. E quem era da alta sociedade procurava Jesus, procurava escondido. Você acredita nisso? Porque pegava mal ir ao encontro dele. Como tem muita gente que não vai à igreja porque tem medo do preconceito das outras pessoas, vão me ver, vão me julgar, o que eu estou fazendo lá. Tem pessoas que acreditam que a religião é coisa para gente pobre, para gente inculta, para gente despreparada. Tem gente que acha que a religião é um lugar onde uns manipulam, manobram. Ó, gente, em todo lugar em que tem gente, tem pessoas que fazem essas coisas. Mas isso não significa que essa experiência seja mais corriqueira dentro da igreja, não. Eu fico impressionado como algumas pessoas, elas são capazes de se achar melhor do que as outras, julgar o povo, até chama o povão. Esse povão, no meio desse povão estou eu, está você, estamos nós. Nós fazemos parte do povo, que muitas vezes é enganado porque tem boa fé, acredita, mas que não é enganado para sempre. Porque toda mentira mais cedo ou mais tarde cai, não é? Mais cedo ou mais tarde cai. Então Jairo ficou receoso de procurar Jesus. Jesus foi o último recurso que esse homem buscou, porque pegava mal para a posição dele ser visto se relacionando com nosso Senhor Jesus Cristo, mas tinha acabado todas as possibilidades para ele.
Só restava essa. E mais, no momento em que a menina estava prestes a falecer, Jairo tomou uma das decisões mais difíceis da vida dele. Porque ele poderia permanecer ali ao lado da cama, segurando a mão da filhinha, e ser um dos últimos rostos que a filha dele iria ver. Ou ele poderia correr o risco de sair por aquela porta, e enquanto fosse atrás de Jesus procurando vida para a filha dele, a menina falecer sem ele ter a oportunidade de se despedir no último momento. Você consegue imaginar o peso dessa decisão para um pai que ama a sua filha? E eu tenho certeza que pelo caminho, Jairo ia afoito, ensaiando o que ele ia dizer para poder convencer Jesus. Está lá em Marcos capítulo 5. Ensaiando o que ele ia dizer para convencer Jesus a ir na casa dele e ir rápido, porque a filha estava morrendo. Mas ao mesmo tempo em que ele ia pensando nisso, também martelava na cabeça dele: essa menina vai morrer e eu não vou estar lá, eu não vou ver a minha filha, eu não vou me despedir dela, eu devia ter ficado lá, será que não é melhor eu voltar? Por fim, Jairo chegou até Jesus. Chegando lá, lançou-se aos pés dele e disse: vem comigo depressa, porque a minha filha está nas últimas, minha filhinha. A filhinha que eu amo está nas últimas. Ele nem precisou insistir. Jesus aceitou, para surpresa dele. E Jesus já estava a caminho, quando no meio do percurso, uma mulher interrompeu a ida dos dois. Essa mulher era uma senhora que sofria com hemorragia há 12 anos. A menstruação dela, depois que vinha, não ia mais embora. Ela estava menstruada todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano. Por 12 anos essa mulher não parava de sangrar. E conta o evangelho que ela já tinha gastado todos os seus recursos com os médicos. Jairo gastou com as filhas, essa mulher gastou consigo mesma. A filha de Jairo tinha 12 anos. E essa mulher há 12 anos estava sofrendo com aquela menstruação que não ia mais embora. Essa mulher pensou consigo: vai passar por aqui Jesus, de quem todos falam que é um homem de Deus. Eu creio nele. Esse homem realizou coisas maravilhosas que nenhum outro pode realizar. Eu vou me aproximar dele no meio da multidão. Vou escondida, disfarçada para ninguém me ver, porque uma mulher que estava menstruada não podia sair em público, andar no meio das pessoas e tocar em ninguém. Como é que você entra no meio de uma multidão sem tocar em ninguém? É impossível. Ela foi escondida, coberta. Você já viu aquelas roupas que se usa em Israel, na Palestina, em que a pessoa fica completamente coberta? Então você não sabe quem é a pessoa, a não ser que você veja o rosto. Ela estava com o rosto baixo, o véu cobria o seu rosto, o lenço cobria o seu rosto. E quando ela chegou pertinho de Jesus, ela pensou consigo: ainda que eu toque na orla do seu manto, nas franjas de suas vestes, eu serei curada. E quando Jesus passou, ela tocou em sua roupa. Jesus parou imediatamente para a aflição do Jairo, que precisava com urgência que Jesus fosse até a casa dele. Jesus parou, olhou em volta e fez uma pergunta: quem foi que me tocou? E Pedro chamou Jesus bem juntinho e disse assim: mestre, faz esse tipo de pergunta não. Isso pega mal para o Senhor. Olha em volta, um monte de gente apertando o Senhor de todos os lados. E o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus explica para Pedro que tocar é diferente de esbarrar. Tinha muita gente esbarrando em Jesus, empurrando, trombando com ele ali no meio da multidão. Gente que estava seguindo o próprio Jesus. Mas só uma pessoa o havia tocado. E ele disse: alguém me tocou
porque saiu de mim uma força. Quem toca em Deus toca pela fé, não é pela mão. E quem toca no Senhor recebe de Deus uma força que aqueles que simplesmente esbarram com Ele pelo meio do caminho não recebem. E Jesus, procurando em volta, aquela mulher entendeu: Ele vai me descobrir, não tem jeito, é melhor me apresentar. E aí ela se apresentou e contou para Jesus, para o desespero do Jairo. Aquela mulher contou 12 anos de sofrimento para Jesus. Me perdoe, eu tenho certeza que não foi rápido. E Jesus a ouviu. E dentro de si Jairo revirava, porque ele estava agradecido que Jesus tinha atendido ao convite dele, mas ele estava se moendo por dentro, porque Jesus não parava de falar. E puxava a conversa com aquela mulher, e aquela conversa não terminava nunca mais, até que aquilo que Jairo mais temia aconteceu. Um homem da sua confiança, um empregado seu, chegou trazendo uma má notícia e cochichou no ouvido do Jairo: pare de incomodar o mestre, não adianta mais você levá-lo à sua casa. Deixa o homem aí, deixa ele atender a mulher. Sua filha acabou de falecer. É a pior notícia que um pai que ama sua filha poderia receber. Naquela hora o chão se abriu debaixo de Jairo. Mas Jesus, que tudo ouve, não estava prestando atenção apenas à mulher. Jesus estava olhando para a mulher, mas prestava atenção na aflição que Jairo carregava dentro de seu coração. E Jesus ouviu o que o empregado disse para o Jairo. Então pediu para a mulher: espera aí só um pouquinho. Virou para o Jairo e disse: não temas, apenas creia. Jairo tinha duas opções: ouvir a palavra da má notícia que ele recebeu por meio do seu empregado, que tinha certeza do que estava falando, e a menina estava morta mesmo, e ir com ele para dar início ao funeral. Poderia então escolher a palavra do seu servo, ou ele poderia escolher a palavra de Jesus, que disse: não temas, não tenha medo, tenha fé, apenas creia. E Jairo, com o coração despedaçado, porque a dor não some nessa hora, irmão, diante de tudo que contrariava a lógica, Jairo tomou a decisão de acreditar em Jesus e ficou ali o tempo que foi necessário, esperando para que Jesus fosse com ele até a sua casa. Ele escolheu ouvir o que Jesus lhe falou, aceitar a garantia de Deus: não temas, crê somente. Jairo olhava de um lado para o outro, num primeiro momento, sem saber no que acreditar, porque de um lado alguém dizia: não tem mais jeito, fracassou, seu projeto deu em nada. Por outro lado, Deus lhe dizia: acredita, ainda não é o fim, você tem que perseverar, insiste, tenha confiança. Em algum momento você já se sentiu no lugar do Jairo? Bombardeado por todos os lados, com notícias e conselhos que dizem exatamente o contrário um do outro? Todos os dias nós somos bombardeados com notícias terríveis, notícias que nos assustam, notícias que tiram a nossa paz. Toda hora uma tragédia é publicada e nós ficamos angustiados. A gente está recebendo notícias o tempo inteiro, nacionais e internacionais, um clima de instabilidade, uma ameaça de guerra, sabe? O mundo, gente, está sempre convulsionando e a gente se angustia com as coisas que ouve, não é? Ficamos angustiados com as notícias de terrorismo, com as notícias de injustiça, de roubos, e acabamos não só ouvindo, a gente acaba passando esse lixo para frente. Sabe, a gente tem que ter juízo para saber o que é que nós podemos ou não passar para frente.
Você acha que a gente não recebe notícias difíceis, ruins, contrariedades? Esses dias eu recebi uma notícia tão ruim, notícia de tirar o fôlego, envolvendo pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama. Aí nessa hora você tem que fazer uma escolha. O que é que você faz com a notícia que você recebe? Primeira coisa, precisa levar isso diante de Deus, rezar pelas pessoas envolvidas, pedir a misericórdia de Deus para a pessoa que está sofrendo. E se é uma coisa ruim relativa ao outro, você tem que tomar cuidado para quem você passa para frente. Por vezes porque isso mancha a imagem da pessoa em questão. E outras vezes porque você desanima quem ouve com aquela palavra ruim que você está levando adiante. E muitas vezes nós somos usados para levar adiante a palavra que não presta, a palavra que desencoraja, a palavra que desanima. Mas por outro lado, nós temos a palavra, nós temos a promessa de Jesus que assegura para nós. Sua situação é mais difícil do que a do Jairo? Será? Se para ele a direção foi essa, por que para você, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, seria diferente? O Senhor nos assegura: não temas, não tenhas medo, apenas creia. Não é você acreditar na situação, porque tem gente que acha que acreditar na situação, forçar positivamente a sua mente. Se eu acreditar que as coisas acontecerão do jeito que eu desejo, as coisas acontecerão do jeito que eu desejo. Não, não é isso não. A proposta é outra. A nossa fé, a nossa confiança não é nas coisas que darão certo, mas no Senhor que está conosco. A nossa confiança é em Jesus. Não tenhas medo, somente crê. Crê no quê? Crê em quem? Crê em Jesus, crê na palavra de Deus, crê que o Senhor está com você. E a partir daí o nosso coração pode descansar, independente do desfecho da situação, porque a resposta não é igual para todas as pessoas. Por vezes, o Senhor vai levantar a pessoa da morte. E por outras vezes, Deus vai abençoar que a pessoa entre no descanso eterno. Quando Jesus caminhava humanamente, por essa terra nos nossos dias, Ele também topou com situações em que as pessoas faleceram e foram para junto de Deus. É que os evangelhos narram as intervenções do Senhor, as ressurreições. Mas Jesus também participou, esteve presente em situações que a pessoa terminou seus dias terrenos e partiu para junto de Deus. Então, há situações em que o Senhor devolve a vida e há situações em que Ele dá a vida que não acaba mais. A resposta é diferente de pessoa para pessoa, mas quem tem Deus na sua vida não teme, porque a nossa confiança não está no desfecho. A nossa confiança está no Senhor. Então nós, e somente nós, decidimos a quem nós vamos escutar e a quem nós não vamos dar ouvidos, porque há pessoas, há situações, há pensamentos, há inspirações que não devem ser levados em conta. Tem inspiração que é maligna, tem palavra que é fofoca, tem palavra que é mentira, tem notícia que chega para produzir bem nenhum, é só mesmo para poder causar o mal. Então está nas suas mãos decidir a que você vai dar atenção e a que você não vai dar atenção. Então, para não cair no pessimismo e na desconfiança que desanimam e tiram as nossas forças, a palavra de Deus nos convida a não acolher notícias más. Não acolha notícias más dentro do seu coração. O homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que é feliz por temer o Senhor, não tem medo de notícias ruins. Mas Márcio, como é que é isso? Não acolher notícias más. Uma coisa só causa mal a você
se você a recebe dentro de si. Uma notícia só te abala quando você dá peso para ela. O medo entra no seu coração diante do que você ouve quando você abre a porta. Porque diante do que você ouve você pode dizer: eu não acredito que será desta maneira. Eu não aceito esse caminho. Isso não pode ser verdade, porque eu tenho todo um histórico que me aponta numa direção diferente. Essa pessoa pode até estar dizendo isso com toda a segurança, mas o que Deus vem me inspirando e o que diz a palavra de Deus vai numa direção completamente diferente. E diante daquilo que eu sei, da experiência que eu tenho, eu tomo a decisão de não dar crédito, de não dar peso àquela notícia má que só vai pesar meu coração, não é? Então não tem medo de notícias más aquele que teme o Senhor. Ele é feliz porque o seu coração é firme e confia no Senhor. Tem uma historinha que a gente conta para as crianças, para que elas possam também aprender isso. Mas não só as crianças aprendem. A criança que existe dentro de cada um de nós também aprende. E conta-se que teve uma corrida de sapos na floresta. Ó o sapo, não é? E a proposta era a seguinte: os sapos eles precisariam percorrer um longo percurso, mas não era um percurso reto, nem era um percurso fácil. Era uma escalada de uma montanha, era uma montanha bastante alta. Porque o desafio era justamente esse, devia ser difícil. E quando foi para começar a corrida e os sapos estavam todos reunidos ali, eles ficaram olhando para aquela montanha tão alta. Então nem todos competiram. Como você sabe, numa corrida tem os competidores e tem os torcedores. Tanto os competidores quanto os torcedores estavam desanimados diante do que eles tinham diante dos olhos. Eles olhavam para aquela montanha e eles pensavam: não é possível, eles não vão conseguir, é alto demais, não é? E começaram a surgir ali no meio deles muitas palavras de desânimo, a começar pelos mais velhos. Os mais velhos foram ficando desanimados diante da experiência que eles tinham e o peso do corpo, não é? Porque todos estavam competindo. Os mais velhos foram ficando pelo meio do caminho. O único que prosseguia com a carinha mais contente era um sapinho, bem novinho. Mas enquanto esse sapinho ia avançando e alguns o acompanhavam, aqueles que estavam, fazendo corredor por onde os sapos passavam, iam dizendo pelo meio do caminho algumas palavras para eles, que segundo eles eram de consolo. Chega, já deu, você se esforçou, você não tem que provar nada para ninguém, você não vai conseguir. Quem fez o percurso exagerou, a montanha é muito alta, tem um limite de tempo para você conseguir, você tem que chegar lá antes do anoitecer, não vai dar tempo, você já fez o que podia, você está se desgastando à toa. Já ouviu esse tipo de discurso na sua vida? Mas apesar de todo o barulho que fizeram, de todas as palavras que disseram, aquele sapinho não mudava nem a cara, nem o ânimo. Sorrindo, contente, ele simplesmente prosseguia. E todo mundo foi ficando para trás. Chegou uma hora que era só ele e o povo falando: você já ganhou, porque todo mundo desistiu. Não precisa cumprir essa tarefa é absurda. Para, já deu, tá bom. E apesar de tudo, o sapinho chegou. E quando ele chegou lá no final do percurso, quando ele cruzou a linha de chegada, então ele foi cercado por um monte de pessoas, gente influente, importante, e sobretudo os mais velhos, aqueles que já tinham visto muitas corridas de sapo na vida, mas nunca uma igual àquela, e eles estavam curiosos, eles queriam saber qual era o segredo, e começaram a perguntar para o sapinho: como foi que você conseguiu, por que você não desanimou, esse percurso era tão difícil, qual que é o seu segredo? O sapinho olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para um lado, olhava para o outro, sempre sorrindo, não respondia nada. Como a insistência era muito grande, ele puxou um papelzinho que ele tinha no bolso e entregou para um deles ler, e no papelzinho estava escrito assim: desculpe eu não responder,
não consigo entender vocês, porque eu sou surdo. Ele era surdo. Por isso que ele não desanimou diante das coisas que ele escutou. Tem coisas que nos derrotam porque entram pelos nossos ouvidos e descem ao nosso coração. Muitas vezes na minha vida, e eu tenho certeza que você na sua vida, você deixou de fazer coisas importantes porque você deu ouvidos a quem não devia. Nós precisamos ser surdos, gente, diante da postura de derrota. Ser surdos é o melhor remédio para nós não nos contaminarmos com a tristeza e o desânimo. Pare de dar ouvidos a conselho de gente desanimada, de gente triste, de gente preguiçosa e de gente invejosa. Pare de ouvir quem não quer que você prossiga. Porque tem gente que não quer que você prossiga, porque não deseja mesmo o seu sucesso e a sua vitória. E tem gente que não quer que você prossiga, porque se você chegar lá, vai mostrar para a pessoa que era possível. E ela prefere ficar confortável com a ideia de que não era possível mesmo. Que bom que eu nem tentei, porque se ninguém conseguiu, então por que eu iria conseguir? Agora, quando alguém vai lá, não só tenta, mas consegue, isso é um discurso. Isso é uma desaprovação. Isso é uma declaração de que o outro não fez o que poderia ter feito. Então tem gente que vai se colocar contrário. A minha pergunta para você é: e você vai dar ouvidos a esse tipo de conselho? As palavras que nós gravamos em nossa cabeça, essas palavras têm um efeito imediato na nossa vida, para o bem e para o mal. A palavra que você assume sobre você, ela tem efeito imediato, para te levantar ou para te derrubar. Por isso nós temos que manter as portas fechadas para o pessimismo. Às vezes a crítica que a gente recebe quando prega é por ser positivo, é por motivar as pessoas. Mas é claro que eu vou motivar as pessoas em direção ao que é certo, ao que é verdade. Porque, gente, para desanimar não falta. E olha, não são os desanimados que chegam lá não, viu? Não são os desanimados que conseguem, não. Quem é que chega lá? Aquele que acredita, aquele que está motivado, aquele que tem sim um otimismo que nasce da sua fé. Quem você escolhe ser? O pessimista que desiste? Ou aquela pessoa que acredita até o fim porque acredita consegue? Escolha o que você deixa entrar no seu coração. Aprenda a se proteger. Aprenda a ser surdo para o que não presta. Não permita que pessoas com pensamentos negativos destruam as melhores e as mais ricas esperanças do seu coração. Eu sei que é duro, eu sei que parece que às vezes a gente se faz sozinho por causa disso. Não é questão de ser solitário, é questão de ser prudente. Está falando do que, Márcio? Estou falando de você não contar para todo mundo as suas esperanças, os seus bons projetos, as suas alegrias, porque tem pessoas que vão combater estas coisas em você. Não permita que essas pessoas com pensamentos ruins, desesperançosos, negativos, destruam seus sonhos, destruam as suas alegrias, destruam as suas esperanças. Não permita, não deixe que o mau hálito da crítica estrague o perfume dos seus sonhos. Me lembro de uma pessoa, era da Canção Nova, não é mais, onde ele estava tão bravo, porque tinha um cara que perseguia ele. Esse cara era muito negativo, muito. E um dia ele perdeu a paciência, indevidamente, tá certo? Porque não era para ter sido feito dessa forma não. Mas ele chegou para mim e disse assim: Márcio, eu não aguentei, porque esse cara é tão negativo. Esse cara, onde ele me acha, ele tem 1000 críticas a fazer, não só a mim, mas a Canção Nova. Entendeu? Hoje eu não aguentei e eu falei do bafo dele. E eu disse para ele que toda pessoa maledicente tem mau hálito, e que o dele era horrível. Aí ele se afastou. Ele, graças a Deus, pelo menos assim fica longe. E aí ele terminou dizendo para mim assim:
Tem coisas que fazem feder não só a boca, né, mas a vida da pessoa. É verdade. Tem uma crítica que é fedorenta, porque ela não é crítica construtiva. Inclusive, eu digo para você, quem de verdade ama não fica criticando. Ah, mas eu critico para construir. Desculpa, eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. A gente corrige apoiando, a gente corrige mostrando como é que se faz, a gente corrige incentivando na direção certa. Agora, é mais fácil a gente criticar as pessoas, inclusive os nós. Marido nenhum devia criticar a sua esposa. Esposa nenhuma deveria criticar o seu marido, porque na crítica está embutido falar mal. Pai e mãe nenhum deveriam criticar os seus filhos, porque já tem um mundo para fazer isso. O que a gente precisa fazer? Ajudar a pessoa a encontrar o caminho e incentivar a pessoa no caminho certo. Você viu a corrida dos sapos? Você viu as críticas que foram feitas? Todas elas eram consistentes, todas elas eram coerentes, mas todas elas operavam numa única direção: impedir o outro de chegar lá. Seja surdo ao negativismo, seja surdo ao pessimismo, como também aqueles que desconfiam de você ao dizerem que você não pode realizar os seus sonhos. Seja surdo para essas vozes. Se tem gente na sua vida só buzinando na sua orelha para dizer que você não vai dar conta, para dizer que você não vai conseguir, entra por aqui, sai por aqui, ó. Não ouça esse tipo de pessoa. Eu me lembro que quando eu me preparava para fazer o concurso, né, para eu ingressar na escola preparatória de cadetes do ar, é um concurso difícil, porque é muito concorrido. Primeiro, ele é difícil, e segundo, tem muita gente competindo. Quantas pessoas diziam: você não vai conseguir, isso é para quem tem costas quentes, tem que ter alguém lá dentro, isso é para filho de gente rico, isso é para quem tem as melhores escolas, você não vai passar. E olha, eu vou te dizer, só por graça de Deus, porque houve um momento na minha vida que virou uma chave, e quanto mais as pessoas me falavam esse tipo de coisa, mais raiva eu sentia e mais gana eu tinha de estudar. Chegou uma altura que começou a fazer o efeito contrário. Quanto mais as pessoas diziam: você não vai dar conta, mais eu me dedicava. Ah, mas quando saiu o resultado do concurso, meu nome estava lá no jornal. Ah, eu fiz questão, comprei vários, recortei, saí distribuindo igual santinho em porta de igreja. Ó, passei. Mas para passar, eu tive que ser surdo ao que essas pessoas me diziam. E muitas vezes, parentes, amigos. Aprenda a fechar os seus ouvidos, porque nem todo conselho que você recebe é bom e presta. Então, se você der ouvidos à conversa dessa gente, você vai viver com medo, você vai viver inquieto, você vai viver na contramão do que a palavra de Deus está nos dizendo. Você vai adoecer por medo de má notícia. Vai adoecer. Aceite as boas notícias. A gente fecha o coração para o Evangelho. Sabe o que significa a palavra Evangelho? Significa boa notícia. A gente fecha o coração para as boas notícias que vêm de Deus. A gente fecha o nosso coração para o Evangelho devido a preconceitos diabolicamente semeados, para dar ouvidos à notícia ruim que só nos depreda, que só nos põe para baixo. Não, aceite as notícias boas. Rejeite o que vai envenenar seu coração. É o que Deus nos pede nesse salmo. Reza com esse salmo nesse dia de hoje. Então, de qualquer maneira, a voz mais perigosa, que a gente está falando aqui das críticas que a gente recebe das pessoas, mas eu quero encerrar esse momento com um aviso para você. De qualquer maneira, a voz mais perigosa não vem de fora, vem de dentro de nós mesmos. Muitas vezes essa palavra de desânimo brota de dentro do nosso coração. Por isso, seja surdo a essa voz de lamúria. Seja surdo a esse espírito de vítima que faz você se sentir um coitado.
Seja surdo a essas coisas. Não acredite quando no fundo do seu coração brotar uma voz que repete assim: não posso, não vale a pena, é impossível. Porque em nosso interior nós acabamos gerando fantasmas que nos assustam, como naquela noite de tempestade. Jesus estava se aproximando da barca que ia naufragar. Jesus estava se aproximando para estender a mão e ajudar. A salvação estava chegando, mas os discípulos gritaram de medo, porque onde havia salvação, eles enxergaram um fantasma. Ai, é um fantasma. O medo fez com que os discípulos confundissem Jesus com um fantasma. O medo pode fazer com que você confunda o socorro de Deus, a resposta de Deus, a salvação que vem chegando, com uma assombração, com um fantasma, com uma maldição. Não, Senhor, não comigo. Põe as mãos sobre o seu coração e diga: quem teme ao Senhor é feliz. Feliz quem teme ao Senhor. Não tem medo de notícias más. Não tem medo de notícias más. O seu coração é firme. Seu coração é firme. Porque confia no Senhor. Porque confia no Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio. E vai colocando diante de Deus agora, nesse momento de oração, todas as palavras más, todas as palavras negativas, as palavras pessimistas, as palavras de derrota, de desânimo, que brotaram de dentro de você, do seu próprio coração, ou que vieram de fora por meio de outras pessoas. Coloque isso agora aos pés de Deus e diga: Senhor, diante de tudo isso que eu ouvi, eu quero agora, nessa manhã, nesse momento de oração, eu quero dar precedência à Tua palavra, que me diz, diante dessa situação assombrosa, onde eu estou vendo sim, fantasma, onde a angústia, a agonia, o desespero estão gritando alto dentro de mim. Senhor, eu quero dar a precedência para a Tua palavra que diz: não tenhas medo, apenas creia. E diga para você mesmo: eu não vou me guiar pelo medo, eu vou me guiar pela fé em Deus. Deus está comigo. Se o Senhor está comigo, o que eu temerei? Você que está orando agora conosco, entre lágrimas, chorando, porque o seu coração estava apertado demais diante dessa situação angustiante que chegou, e você estava perdida, sem saber o que fazer, pensando todo tipo de loucura, um aperto dentro do seu peito, a garganta se sentindo sufocada, a sensação que você tinha era de nem conseguir respirar. Mas essa palavra veio como uma resposta de Deus para você, e você começou a chorar. Diga com fé: o medo não é o medo que vai prevalecer. Senhor, eu não terei medo, mas confiarei na Tua palavra. O Senhor está comigo e sabe como me livrar. Vamos orando, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor que a Sua palavra brilhe agora na nossa mente, no nosso coração. Que a palavra de Deus, que é luz, faça fugir toda treva de confusão, todo medo insano, todo medo descabido. Vamos orar.